A paz do Senhor, igreja. Esse louvor que as crianças louvaram é muito bonito. Sem Jesus não dá, e não dá mesmo, para nada. Eu estou muito contente de retornar a esta casa do Senhor depois de um pouquinho mais de um ano. E agradeço o convite da irmã Rubenilde de estar aqui novamente, porque realmente é algo que me deixa feliz, que é compartilhar a palavra do Senhor. Compartilhar e aprender da palavra do Senhor. Eu sempre estou atenta para aprender mais de Deus. E gosto também de falar sobre Ele. Esses dias, porque a irmã Rubenilde me chamou já tem alguns dias, né? E essa semana, quando entrou a semana, eu disse, eita, meu Deus, eu vou falar o quê? Jesus, tem misericórdia, o que eu vou dizer? E tinha visto alguns textos, lido alguns textos. Quando foi ontem, 5h30 da manhã, eu me desperto com um texto na mente. E aí eu fiquei, meu Deus, é esse aí. É esse texto. E eu olhava e lia, o Senhor e não saía da minha mente, passou a segunda-feira toda o texto na mente. E é esse texto, então, que eu vou compartilhar, que é Efésios 4. A carta aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler inicialmente os 4 primeiros versos. E depois vamos ler mais uns 2 ou mais, desse capítulo. Glória ao Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, verso 1, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em Cristo. Sei que é culto da EBD, e particularmente eu amo a EBD, porque eu sei que é lá que nós aprendemos muito mais de Deus. É onde nós temos o espaço para perguntar, para tirar as nossas dúvidas. Algumas superstições são tiradas da nossa mente, algumas crenças que vêm culturalmente perpetuando-se, elas são esclarecidas. É na EBD que nós temos esse espaço. Mas hoje eu não vim falar só para os alunos ou professores da EBD, porque eu gostaria que realmente 100% da igreja fosse aluno da EBD. Gostaria muito. Mas eu vim falar para a igreja do Senhor. Um texto da palavra do Senhor. Aqui, meus irmãos, Paulo, ele nos desafia a viver uma vida digna dos chamados de Cristo. Uma vida digna de ser chamados de cristãos. Ele vem nos fazer esse desafio, e esse desafio não é somente para líderes da igreja ou aqueles irmãos que possuem um cargo, mas é um desafio para a igreja do Senhor como um todo, desde o menor ao maior, o mais novo em idade ao Senhor, aquele mais novo na fé, aquele que está à vida como cristão, a todos.
esse desafio que Paulo traz é para a igreja do Senhor. Apesar de que aquele que tem um cargo, aquele que é professor da EBD, aquele que é líder na igreja, ele precisa atentar-se mais ainda para os princípios que vamos ver aqui. Porque eles são vitrine. Porque eles são cabeça da obra. Porque eles são líderes que estão acima de alguns em hierarquia espiritual. E esses precisam ainda estar mais atentos ao que a palavra do Senhor nos ensina. Porque, como eu já ouvi algumas vezes, nós precisamos ser vitrine aqui e lá. Dentro da igreja e lá, no mundo secular. E é muito mais difícil ser crente lá do que aqui. Muito mais difícil, muito mais desafiador. E aqui, Paulo, ele vem nos dizer e nos trazer esse desafio. Sejam dignos da vocação, do seu chamado para filho e discípulo de Cristo. Seja digno de ser chamado filho de Deus, cristão, discípulo de Cristo. E quando eu olhei esse texto, pensei, Senhor, o que é que o Senhor tem para me dizer com esse texto? E aí eu fiquei, li, deixei um pouquinho, li de novo, o Senhor é isso, e o texto não saiu da minha mente. Até a madrugada de hoje, terça-feira. De 5h30 de ontem, hoje, piscando aqui na minha mente, Efésios 4. Efésios 4. E aqui, meus irmãos, a gente tem que ver que nós cristãos, nós fazemos diferença nesse mundo. Ele ainda não foi destruído, porque nós ainda estamos aqui. Os cristãos, a igreja do Senhor. E aquele que tem um destaque, que é líder na igreja, que está acima, que direciona, que ensina a palavra de Deus, muitas vezes é observado mais ainda, porque é visto como referência. E eu digo a vocês, porque quando eu me converti há, acho que uns 15 anos atrás, eu sempre olhava uma jovem na época que eu a admirava muito, como cristã. E eu dizia, eu vou ser igual, eu quero ser igual. E eu vejo que quem está na liderança precisa estar duplamente atento à sua vida cristã. Duplamente atento à postura cristã que tem tido. Porque por muitos é admirado, é visto. Quantas pessoas nem sabem, a gente não sabe o nome. Quantas pessoas olham para a irmã Nelly lá fora, nem, às vezes não sabe o nome, vê, vai para a igreja, vem, mas está sendo observado. A irmã, a outra irmã, o irmão, somos observados pelo mundo. E essa postura depende muito como nós estamos nos comportando. Porque depende dessa postura, a postura que nós temos, ela influencia ou positiva ou negativamente muitas pessoas. Porque eu já ouvi, e quem não ouviu? Para ser crente igual a fulano, não vou não. Por quê? Não faz diferença. Eu também já ouvi, se fulano que é assim, que é líder, é desse jeito, imagina o restante da igreja. Aí coloca todo mundo no mesmo saco. Todo mundo junto. Se o fulano é assim, imagina os outros. Eu já vi, infelizmente, eu já tive essa experiência de levar alguém para a igreja, uma jovem, há alguns anos atrás. E essa jovem empolgada estava visitando a igreja e nós estávamos num evento de liderança, apresentando algumas lideranças. E ela olhou um jovem e ela me perguntou, ele é líder?
É, líder de jovens. E ela virou para mim: fulano, mas eu vi lá no interior fazendo isso, isso, isso e isso. Ele saía da cidade, porque na cidade ele era conhecido, e fora da cidade ele tinha outra personalidade. E ela virou para mim e disse essas palavras: Rani, se esse é o líder, como são os outros? Eu não fico aqui. Meu coração quebrou em 1000 pedaços e eu não sabia o que dizer. Eu não soube o que dizer. Então, meus irmãos, quando a palavra de Deus diz que nós precisamos, aqui como ele diz, andeis como é digno da vocação com que foste chamados, rogo-vos, eu peço, eu rogo, por amor de Deus, andem de forma digna da vocação com que fostes chamados. Andem de forma digna. O dicionário, ele diz que digno é aquele que merece algo, que é merecedor de algo, que é honrado. Seja honrado, porque é uma honra dizer que é filho de Deus, que é herdeiro do Senhor. Nós podemos abrir a boca e dizer: eu sou filha, eu sou herdeira, eu sou discípula. Nós precisamos ter honra e dizer isso com vontade. Dizer dignamente: eu sei quem eu sou, eu sei a identidade que eu tenho e eu sei em quem eu tenho crido. E não há nada, meus irmãos, mais gratificante, mais justo do que nós andarmos dignamente, ou pelo menos tentarmos. Porque nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós, independente dos anos de, vamos dizer assim, cristandade, ninguém é perfeito. Mas nós sabemos o caminho da perfeição. Nós conhecemos esse caminho. Nós só precisamos trilhá-lo, passo a passo, degrau a degrau, para chegar nessa perfeição um dia. E aqui, meus irmãos, eu destaquei algumas características que fazem parte da vida de quem anda dignamente a vocação que foi chamado. No verso 2 diz assim: com toda humildade. Com toda humildade. O que é humildade, meus irmãos? Modéstia. É o contrário de orgulho. Humildade. Humildade, como muitos pensam, não é sinônimo de pobreza. Humildade não é sinônimo de miserabilidade. Não. Não tem nada a ver. Eu conheço muita gente pobre, orgulhoso. E muita gente rica, humilde, simples. Não é isso. Humildade é sinônimo de submissão. É princípio de submissão. É saber quem você é e saber que tudo que você é vem dele. A sua beleza, a sua inteligência, as suas habilidades, até a sua riqueza também, se tiver, vem dele. Com permissão dele. Tudo é para ele, por ele e para ele. Quando nós reconhecemos isso, quando nós temos essa característica, nós não nos achamos melhores. Nem porque tem mais tempo de crente, porque uma vez alguém já tentou me colocar para baixo, porque eu fui líder de jovens com 6 meses de convertida. E tinha uma jovem que já estava há muito mais tempo que eu, e ela não aceitava. Fui ser líder dela. E ela se levantou contra mim. Porque eu não tinha um tempo suficiente de cristã para ser líder. E eu sofri muito nessa liderança. Muito. Meu pastor dizia que eu engrossei as costas, porque eu apanhei muito nesse período.
inexperiente na idade, inexperiente no tempo de cristã mesmo. Mas o Senhor me chamou. E eu fui. E muitas situações eu passei por causa disso. Porque alguém achava que era mais digno do que eu, porque tinha mais tempo de crente. Que era mais sábia ou mais, vamos dizer, mais crente. Por causa dos anos. Então, humildade, meus irmãos, é nós sabermos que nós podemos aprender com o outro, que muitas vezes é considerado menor que nós. Eu aprendo todos os dias com os meus alunos. Eu dou aula no ensino médio, adolescentes. Volta e meia eu aprendo uma coisa com eles. Teve uma vez que uma jovenzinha, a gente estava conversando, e sempre eu, volta e meia, eu digo alguma coisa do Senhor, falo alguma coisa. E a gente estava conversando e tal. E ela disse uma frase que eu nunca esqueci. Apesar de que eu já sabia disso, mas ela falou com uma convicção tão grande que entrou no meu coração. Ela falando, professora, é porque falou uma situação de um primo que morreu e tal, abriu o coração. E num dado momento ela disse, é porque Deus, professora, Ele não une pessoas, simplesmente por unir. Ele une propósitos. Porque Deus trabalha com propósito, que é maior do que as pessoas. E eu fiquei assim, impactada com aquela menina dizer aquilo. E eu fiquei, meu Deus, que maravilha. Uma menina. E nós podemos aprender todo dia uns com os outros. O jovem com o mais velho com o jovem. As moças com as senhoras com as moças. Porque todos nós fazemos parte de um corpo. O professor da EBD com o aluno da EBD. Quando eu era professora aqui, tinha uma aluna que eu gostava muito quando ela aparecia na aula. Infelizmente, eu acho que ela não está mais por aqui, na igreja. Mas sempre que ela vinha, eu via nela, quando eu comecei, a vontade de aprender. Ela perguntava e dizia, eu estou lendo esse livro, sabe o que significa isso? Gente, eu ficava encantada, porque eu via a sede de aprender de Deus. Essa troca entre nós, ela precisa ser constante, ela não pode ser barrada, porque eu não sei tudo e ninguém sabe tudo. Nós aprendemos diariamente o que o outro fala, uma experiência que o outro viveu que eu ainda não vivi. E essa troca nos aperfeiçoa. Essa troca nos amadurece. Essa troca nos ajuda a ser mais crentes. Muito mais crentes. E também nos ajuda a ser humildes, sabendo que nós não somos os donos da verdade. Porque só Ele é a verdade. Só Ele. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é onipotente, onipresente e poderoso. Ele é o dono de tudo, da minha vida e da sua. Então, quando nós somos humildes, nós reconhecemos isso. Quem eu sou? Como diz um hino que eu gosto, que diz assim que esse Deus tão grande, eu não vou cantar porque eu não vou assustar vocês. Não sou nem a irmã Meire, que canta perfeito. Aí o hino diz assim, o Deus tão grande que se importa com uma poeirinha como eu. Uma poeirinha. Porque nós não somos nada, nós somos um sopro de vida que a qualquer momento apaga. Mas Ele é tudo. Ele é tudo. Tudo é para Ele, é dele. E Ele dá a quem Ele quer. Nós, como líderes, como cristãos, como servos, nós precisamos buscar essa característica de saber que tudo é dele. A posição que eu estou foi Ele que me deu. A habilidade que eu tenho foi Ele que me deu. O que eu faço foi porque Ele me permitiu fazer. E não me ensoberbecer com isso, porque é dele. Uma vez eu liderando e os meninos tinham jovens e falando, e teve um momento que eu senti de Deus e dizer que, como eu disse a vocês, no início tinha alguns que me resistiam por causa dos meus 6 meses de convertida. E eu tive
que dizer. Uma vez eu disse assim, o Senhor me colocou. E Ele só vai me tirar no dia que Ele quiser. Ele me colocou aqui e aqui eu vou ficar. Até quando Ele quiser. Eu estou aqui porque Ele me chamou. Então eu não vim pelo chamado dos outros. Eu vim pelo chamado dEle. E vou sair quando Ele me mandar sair. Porque é Ele o dono. Ele é o dono da casa, Ele é o dono do reino. E Ele é que manda. É Ele. A segunda característica, mansidão. Diz assim, rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão. O que é ser alguém manso? A palavra de Deus diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Mas teve um momento que ele se irou e bateu lá na rocha, não foi? E ele era o mais manso da terra. Mansidão é alguém suave, dócil, fácil de lidar. O contrário daquela pessoa que tudo é do contra. Não dá certo. Que reclama. Não, a pessoa vai falar com ele e já vem com 2 pernas na mão. E já fala brigando. E não sei o quê. Não dá certo. Reclamão. Mansidão é o contrário disso. É alguém que a gente sabe tratar. É tão bom quando a pessoa chega e diz, não, eu posso falar. Essa irmã me passa tanta paz. Falo com ela tranquilamente. Aí a outra irmã, meu Deus, eu não vou nem falar, porque a mulher vai me engolir. Eu não vou nem dizer. Gente, é triste quando a gente é visto assim. A pessoa não pode nem chegar perto da gente. Não vou não, porque a pessoa vai até me fazer vergonha, me bater. De falar. Mansidão. Nós precisamos disso. Eu trabalhei com uma pessoa crente, muito reclamona. Teve um período que ela reclamava demais, reclamava para mim, tudo era errado, nada ela concordava, tudo não dava certo, e ninguém era bom o suficiente, nada era bom o suficiente, e eu estava ficando do mesmo jeito dela. E teve um dia que me deu um insight assim, que eu fiquei, meu Deus, eu estou insuportável. Eu olhei para mim e disse, eu estou insuportável. Como é que as pessoas estão me vendo, meu Deus? Como é que as pessoas estão olhando para mim, se eu me olhei agora no espelho e estou para correr de mim mesmo? Que situação. O texto de Tiago diz assim, Tiago 1:19, rapidamente, não precisa nem abrir. Sabeis, amados, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Calma, conta até 10. E eu digo isso para mim, meus irmãos, porque eu tenho essa carinha assim, mas às vezes eu dou umas explosões. E eu conto até, Senhor, me ajuda, porque eu sei que Deus precisa me tratar. E nós precisamos saber as nossas falhas e pedir a misericórdia de Deus. Porque ninguém é perfeito aqui, senão já estaríamos sido arrebatados. E ainda não fomos. Nós precisamos pedir a misericórdia de Deus. Terceira, longanimidade. O que é uma pessoa longânima? Paciente, generosa, que tolera o defeito dos outros, porque ela sabe que também tem defeitos. Eu não posso exigir a perfeição dela se eu não sou perfeito. Eu não posso exigir a perfeição do meu líder, porque eu também não sou perfeito. Eu não posso olhar para o pastor e dizer, meu Deus, o pastor fez isso. O pastor é gente como eu. O meu líder é gente como eu. Ainda também está trilhando como eu o caminho da perfeição. Que ainda é distante, meus irmãos. Ainda falta muito para nós chegarmos a essa perfeição. E muitas vezes a gente quer que o líder seja perfeito, olha para o professor, aí o professor da EBD está dando aula e às vezes ele não soube explicar algo. Aí é o professor. Mas ele não sabe tudo. E principalmente ainda quando fala-se da palavra de Deus. Quando eu fui falar num púlpito a primeira vez, meu Deus, até hoje é um frio na barriga. Mas a primeira vez eu tremia, que era perceptível. Dava para perceber de longe. E a pessoa que me convidou, que era o líder de jovem, ele disse,
Minha irmã, tu não é professora? Tu fala palestra, não sei para quantas pessoas, e tu tá com medo de quê? E eu lembrei, eu sou professora. Eu dou aula porque eu estudei para isso durante anos. Eu domino esse assunto. Eu posso falar para qualquer um. Mas aqui é a palavra de Deus, meu irmão. Eu não posso falar qualquer coisa. Não pode ser de mim, porque ela não é minha. Não pode ser da minha cabeça. Tem que ser do Espírito, da palavra da verdade. Eu não posso falar de qualquer jeito, porque não sou eu. A palavra, ela traz vida, ou ela traz morte. Sabe por quê? Quando ela é usada por alguém que simplesmente fala o que ele acha, a opinião dele, a minha opinião, a sua opinião, a opinião do bispo fulano de tal, não importa. O que importa é a palavra. A palavra da verdade, é essa que importa. E eu disse, eu tremi, porque falar da palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande. Ensinar a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande. Você tem uma classe nas suas mãos, que as pessoas estão ali, aqueles novos convertidos que estão lá na classe do discipulado, eles vêm cheios de ideias do mundo, cheios de superstições, que o professor é que vai levar a palavra, levar a luz, esclarecer o que é de fato a verdade. Porque a única verdade absoluta é a palavra. Essa é a única verdade absoluta. E deixa correr. E a quarta, diz assim, em longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Tolerância, meus irmãos. Tolerar. Aquele alunozinho que não sabe, aquele que não conseguiu fazer a leitura, aquele que, novo convertido, que veio cheio de dogmas, superstições, ideias do mundo. Nós precisamos ser pacientes, generosos, longânimos com ele. E ensiná-lo o caminho da verdade. E instruí-lo no caminho da verdade. Se nós estamos aqui, conhecemos a palavra, o professor da EBD, o líder, ele está ali, aquele irmão mais velho na fé, que conhece a palavra, precisa ensiná-lo sim, e não condená-lo, porque ele já veio de lá cheio de cicatrizes. É aqui a cura. A igreja é cheia de feridos, gente. Eles vêm para se curar. E se não encontra aqui um bálsamo para as suas feridas, vão encontrar onde? É aqui. O bálsamo, o refrigério, aqui, porque é aqui onde tem a presença do Senhor. A palavra do Senhor é aqui. Os feridos, eles não vão para outro lugar, eles vão para o hospital. Os feridos da alma, eles têm que vir para cá mesmo. Venha como está. Mas não é para ficar assim. Serão curados pela palavra da verdade. Deixa eu ler rapidinho um texto aqui, já estou terminando, meu irmão, rapidinho. Provérbios 6:19. Rapidinho. Que uma das coisas que o Senhor abomina, aqui diz que nós precisamos ser, em Efésios, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque somos um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Guardar a unidade do Espírito. Precisamos ser pacificadores e não gerar contendas, gente. Nós precisamos apagar o fogo e não colocar lenha nele. Em Provérbios diz assim: estas coisas aborrece o Senhor e a sétima abomina a sua alma. Qual é a sétima? Que abomina a alma do Senhor. A testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Nós precisamos gerar unidade. Nós precisamos ser o elo que une e não o que separa. É o que une as pessoas a Deus, que atrai as pessoas a Deus, que olhem para a gente e digam, eu quero o Deus dela.
Porque nós somos cheios de defeitos, cheios de falhas. Se as pessoas olharem para nós, elas correm. Mas elas precisam olhar para o Deus que vive em nós. Elas precisam ver Deus, porque se olhar a Raniele, não vai dar certo. Porque os defeitos vão aparecer aos montes. Mas precisa ver Deus em nós. Os líderes da igreja que são a vitrine, querendo ou não, a palavra de Deus diz, quem muito é dado, muito é cobrado. Se você é líder, você será cobrado em dobro. Porque você tem um povo para cuidar. Você tem um povo para orientar. Você tem um povo para apacentar. Você tem um povo para instruir. E instruir na verdade. Não é na sua verdade. É na verdade. Única e incontestável. Nenhum de nós é igual ao outro. Todos nós somos diferentes, com cada um com as suas personalidades. Nós temos líderes que são mais, vamos dizer assim, calmos. A personalidade é mais calma. Eu sempre digo isso, gente, nós precisamos estar atentos a essas coisas. Eu tive um líder que eu acho que em todos os anos que eu o conheci, eu só o vi zangado uma vez. Pense numa pessoa mansa. Ele levava tudo assim, sorrindo. Eu digo, meu Deus do céu, essa pessoa não tem sangue. Porque às vezes era confusão, e tinha confusão no meio dos jovens, e ele, não, calma, relaxa. E eu lá arrancando os cabelos. E ele, não, minha irmã, se acalma. A pessoa mansa, que eu nunca tinha visto uma igual àquele. Mas tem outros que são mais enérgicos, que falam mais, tem outros que falam menos, tem outros que são mais tímidos, tem outros que são mais desprovidos, vamos dizer assim, de timidez, que são mais para frente. Personalidade. Nós somos diferentes. E nas nossas diferenças, nós completamos uns aos outros. Quando o Senhor chamou Moisés, o que foi que Moisés disse? Não, eu não sei nem falar, eu sou pesado de língua. E o que foi que ele disse? Leva quem? Leva o Arão, porque ele fala. Leva ele. Mas quem chamou? Eu chamei foi tu. Tu vai, ele vai te ajudar. Vai. E empurrou. Foi com Arão. Nós temos as nossas qualidades, mas também temos os nossos defeitos. E o Senhor nos usa da mesma forma. Porque se Ele for escolher alguém só com qualidade, não tem um na face da terra. Não tem. O apóstolo Paulo, que outrora foi Saulo, perseguidor da igreja, mas ele fazia isso com zelo. Qual era a característica dele? Zelar, por mais que ele estivesse errado. Mas ele achava que estava fazendo certo. E com zelo ele ia lá defender, dizendo ele que estava defendendo, né? A igreja, que estava defendendo a palavra da forma dele. Mas Deus viu que era zeloso com a palavra e abriu os olhos para que ele pudesse ver o que ele estava fazendo de errado. Então, nós somos diferentes, cada um com as suas habilidades. Temos aqui no corpo de Cristo, o irmão leu um texto que quando ele leu, eu digo, realmente era isso que era para falar mesmo. Uns para apóstolos, outros para profetas. Cada um, o Senhor levantou com cada habilidade diferente. Nós temos o departamento da família, temos a EBD, que é um dos mais importantes departamentos, a minha visão. Porque é onde nós aprendemos ali, na escola, aprendemos. Me diz aqui, eu não entendi isso, me explica. Se o professor não souber, ele vai atrás de saber. Não é obrigado também a saber tudo? É maravilhoso, irmão. Mini curso, como a irmã está falando aqui. Nós aprendemos da palavra. Quem me dera eu pudesse tirar um pouquinho assim desse gosto que eu tenho em aprender da palavra e colocar em muitas pessoas. Venha aprender. Aprenda da palavra do Senhor. Na casa do Senhor nós temos diversos trabalhadores. Já estou concluindo, meus irmãos. Cada um com sua função, importância, seu papel a cumprir. Se o Senhor chamou A para liderar, Ele chamou A. Ele quer o A. Mas Ele pode chamar o B e colocar em outro lugar. Não tem isso de tomar o meu lugar. Porque o Senhor levanta e coloca no lugar que Ele vê. E dá, gente, é o Senhor que levanta. E Ele sabe. Uma vez eu disse na igreja assim, tinha uma situação e os irmãos vieram falar comigo e tal, que estava acontecendo isso e isso e isso. E eu fiquei tão chateada daquele falatório todo, que eu disse assim, meus irmãos,
Se nós estamos vendo tudo isso, vocês acham que Deus não está? Se nós que somos cheios de defeito, que gostamos de criticar, apontar, cheios de defeito igual os outros, estamos falando, vocês acham que Deus não está vendo? A obra é dele. Enquanto ele permitir, vai estar acontecendo. Quando ele não quiser, ele tira, levanta outro. A palavra de Deus diz que até as pedras podem clamar no nosso lugar. E aí? Nós estamos porque Deus quer que estejamos. Se ele não quiser, ele levanta e bota, ele tira e bota outro. Simples assim. É assim que ele resolve. Então, nós precisamos entender uma coisa para que eu quero finalizar. É que antes de exercer algo na igreja, nós precisamos ser. Primeiro, ser humildes, mansos, longânimos, pacificadores, discípulos de Cristo. Depois, exercemos com dignidade o papel para qual nos fomos chamados. Precisamos primeiro ser, depois exercer. Que aí nós exerceremos, de fato, professor da EBD, com dignidade. Eu não estou dizendo que o restante dos irmãos são indignos. Eu quero que os irmãos entendam. Dignidade é honrar o papel pelo qual você foi chamado, a sua vocação. Faça bem feito com amor. Você é líder, você é professor, você dá aula para criança, você trabalha com criança, faça com amor, porque não são para eles, é para Ele. Tudo que façamos, seja para a glória de Deus. E na obra do Senhor mais ainda, porque às vezes somos tão zelosos lá no mundo secular, não faltamos um dia no nosso trabalho, mas qualquer chuvinha a gente falta na igreja. Não faltamos um dia lá, a gente vai de qualquer jeito. Quantas vezes já vi gente passando, a calça levantada, de havaiana, sacola, tudo, alagado a rua e ele atravessando, mas indo para o trabalho. Serenou, tem ninguém na igreja. Nós somos assim, infelizmente. Mas o Senhor continua apostando em nós. O Senhor continua usando a nossa vida. O Senhor continua dizendo, vem para a minha casa, eu te quero aqui. Vem aprender da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, esse departamento maravilhoso EBD, Escola Bíblica Dominical, é um dos mais importantes, porque nela conclui o verso 14 de Efésios, que eu quero reler rapidinho para concluir. Que Efésios 14:15 diz assim: nós precisamos aprender da palavra do Senhor, por quê? Para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, para que não sejamos levados de uma ponta a outra. O que temos visto hoje nas redes sociais, no YouTube, nas plataformas digitais aí, todo tipo de doutrina, todo tipo de ensinamento. Eu até hoje fiquei horrorizada, porque é pouca coisa que me escandaliza. Mas nesse dia eu vi uma pessoa que se disse pastor, dizendo que estava recebendo ou estava tendo, sei lá o quê, a unção da galinha, que eu nunca ouvi dizer que galinha tem unção, quem tem unção é o Espírito Santo de Deus. A unção da galinha, e o outro ele bebia água, eu vi isso, eu vi esse vídeo. Ele bebia água e cuspia água na boca do irmão. De onde foi? Onde é que isso tem na Bíblia, gente? Onde é que isso tem na Bíblia? Que loucura é essa? Que o povo está dizendo que é palavra de Deus. E tem seguidor. E tem gente lá. Por quê? Porque não conhece a palavra da verdade. Em Oséias 4:6 diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Meus irmãos, o que nos faz ser cristão de verdade é a firmeza da palavra. Não é a igreja, não são as paredes, não é vir todo dia para o culto, não. É estar de fato aqui no culto, aprendendo da palavra do Senhor. Porque quando aparecer essas heresias, nós vamos estar protegidos dela. Porque isso não está na Bíblia. E eu digo por quê? Porque eu conheço a palavra.
nós precisamos conhecer a palavra da verdade, para quando essas coisas surgirem, nós sabermos diferenciar o que é, de fato, a palavra de Deus, o que é, de fato, o evangelho do Senhor. Então, antes de pregar a palavra, meus irmãos, ela precisa ser vivida. Antes da gente ensinar a palavra, nós precisamos aprender. Porque para ensinar, nós precisamos ter a humildade de aprender. Dizer, eu preciso conhecer a palavra da verdade. Eu preciso conhecer o evangelho do Senhor. Porque eu digo a vocês, meus irmãos, o nosso testemunho, ele chega muito antes do que as nossas palavras. As pessoas veem mais o que fazemos do que ouvem o que nós falamos. Então, que nós sejamos testemunhos vivos da palavra de Deus. Ensinar a palavra é uma honra enorme. E mais ainda, aprender dela. E eu agradeço de coração a oportunidade que nos foi dada. E digo, meus irmãos, vamos aprender da palavra. Não tem coisa melhor do que conhecer a palavra e ter intimidade com o Deus verdadeiro. Glória a Deus. Muito obrigada, meus irmãos.